Lição 3. Marca 1. Pregação expositiva. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos de 1 a 5. A marca em uma frase. A pregação expositiva apresenta a palavra de Deus, explicando uma passagem da Escritura e aplicando o seu significado à vida da congregação. Introdução. A primeira marca de uma igreja saudável é a pregação expositiva. Não é somente a primeira marca, é a mais importante de todas as marcas, porque se você desenvolvê-la corretamente, todas as outras a seguirão. Essa é a marca essencial. Dever, 2007, página 40. Se conforme vimos na primeira lição, a pergunta central é: como é uma igreja saudável para Deus? Então precisamos saber o que Ele deseja para a sua igreja. E como saberemos isso? Pela sua palavra. A palavra de Deus deve ser absolutamente central em nossas igrejas. Em sua primeira carta a Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, e capítulo 2, versículo 2, ensina que fomos regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Em Tiago, capítulo 1, versículo 18, lemos que Deus nos gerou pela palavra da verdade. E em Romanos, capítulo 10, versículo 17, aprendemos que nossa fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Cristo, ou seja, é pela palavra de Deus que começamos a vida cristã. Sem a palavra no poder do Espírito, não há novo nascimento. Assim, o princípio da vida cristã e o princípio da igreja estão na palavra de Deus. O apóstolo Pedro continua e instrui seus leitores. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Ou seja, a palavra de Deus é crucial em nosso novo nascimento e também no desenvolvimento da nossa vida cristã. Afinal, Jesus orou para que fôssemos santificados na verdade da palavra de Deus. João capítulo 17, versículo 17. Recebendo consolação e esperança das Escrituras. Romanos capítulo 15, versículo 4. Sem a palavra no poder do Espírito, sem santificação. Assim, o crescimento da vida cristã e da igreja estão na palavra de Deus. Que isso significa para a igreja? Significa apenas que a pregação da palavra tem de ser absolutamente central. Não deve causar surpresa ouvir que pregação correta e expositiva da palavra é a fonte de crescimento da igreja. Estabeleça um bom ministério de pregação expositiva e veja o que acontece. Esqueça o que dizem os profissionais de crescimento da igreja. Observe pessoas famintas terem sua vida transformada à medida que o Deus vivo fala com elas, por meio do poder de sua palavra. Dever, 2007, páginas 56 e 57. Infelizmente, muitas vezes confiamos mais em métodos criados por homens para ver nossas igrejas crescerem do que no poder da palavra de Deus, no poder do Espírito, que é capaz de dar vida ao vale de ossos secos. Ezequiel, capítulo 37. Discuta. 1. O que o Salmo 19, versículos de 7 a 14, diz sobre a ação e a importância da palavra de Deus? 2. De que maneira confiamos mais em métodos do que na palavra de Deus?